Olá, meus amados irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? O culto desta noite é um culto especial, né? Como todos são, mas hoje tem a homenagem ao Dia dos Pais e a nossa meditação está baseada no texto de Deuteronômio, capítulo 6, do primeiro verso até o versículo 7, né? E tem como título o que os pais cristãos devem ensinar aos seus filhos. Então leiamos a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, de 1 a 7. Diz a palavra de Deus assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Que Deus nos abençoe. Amém, amados irmãos? Repetindo o tema, né? O que os pais cristãos devem ensinar aos seus filhos. Então, baseado nesse texto, né, os pais devem se comprometer a ensinar e disciplinar seus filhos de modo agradável a Deus. Todo pai cristão deve instruir seus filhos acerca de Deus. O que um pai cristão deve ensinar a seus filhos a respeito de Deus? Então, eu enumerei aqui 4 princípios, né, 4 temas ou subtemas que os pais devem trabalhar no dia a dia com seus filhos. Primeiro, deve ensinar os filhos a temer o Senhor, ou o temor ao Senhor, né? O versículo 2 diz: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Bom, o temor ao Senhor leva a evitar o pecado, né? Quando a criança é instruída neste caminho, ele aprende que o pecado deve ser evitado. O capítulo 20 de Êxodo, né, versículo 20, nos diz o seguinte: Êxodo 20, 20. Diz a palavra de Deus assim: E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, o temor a Deus, né? O temor ao Senhor, a reverência ao Senhor, o respeito ao Senhor, faz com que nós evitemos o pecado, tenhamos medo de viver na prática do pecado, sabendo que o pecado é algo que desagrada a Deus, né? É algo que fere os valores e os princípios e os ensinamentos do Senhor. Então, a pessoa que teme ao Senhor, ela evita o pecado. Em segundo, deve ensinar os filhos o temor ao Senhor. O temor ao Senhor conduz a uma vida de obediência a Deus. O capítulo 10, versículo 12 de Deuteronômio nos traz isso. Versículo 12, né? Diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, o temor ao Senhor conduz a uma vida de obediência a Deus e aos seus mandamentos. Obedecer a Deus é algo que abençoa ricamente a vida de todos nós, e os nossos filhos devem ser ensinados nisto, né? Esse mandamento do Senhor. Letra C, o temor do Senhor dá sabedoria. O Salmo de número
111, versículo 10, né? O salmista escreve dizendo o seguinte. 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Então, o princípio da sabedoria, à luz da palavra, é o temor a Deus. Nossos filhos precisam adquirir esta sabedoria. A sabedoria de temer ao Senhor, a sabedoria de viver para o Senhor, a sabedoria de caminhar com Deus, né? De obedecer os seus mandamentos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos o temor a Deus, o temor que dá sabedoria para a vida. Segundo lugar, né? Os pais devem ensinar aos seus filhos que Deus é único e não há outro Deus, né? Os pais cristãos, né? Pai que conhece o Senhor, os pais crentes. E isso a gente vê aqui no versículo 4 do capítulo lido, né? Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Paulo, quando ele escreveu 1 Coríntios, lá no capítulo 8, versículo 6, né? Paulo diz assim, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então, todo pai cristão, né, deve ensinar aos seus filhos que só existe um Deus, não há outro Deus. Não existem deuses, né? Há apenas um Pai, um Deus. No Novo Testamento, quando fala da Trindade, o Novo Testamento não anula o monoteísmo, né? A doutrina da existência de apenas um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Doutrina da Trindade. Então, nossos filhos precisam ser ensinados assim, que existe somente um Deus, um único Deus, né? O cristão, ele é monoteísta, ele não é politeísta. Ele não é adorador de vários deuses. Ele crê na existência de apenas um Deus e adora e serve somente um Deus, né? Então, este ensinamento afirma que Deus é único e verdadeiro Deus. Nosso Senhor Jesus, em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, né? Disse Jesus assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, Deus é apenas um. Só há um Deus, e nós precisamos ensinar aos nossos filhos este ensinamento, esta palavra, esta doutrina. Só existe um Deus. Deus verdadeiro é o Deus que nos dá salvação. É o Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. E um só Senhor, que é Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Em terceiro lugar, os pais cristãos devem ensinar seus filhos a amarem o Senhor, né? Deuteronômio capítulo 6, verso 5, que diz o seguinte: versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, o pai cristão que ensina seus filhos a amarem a Deus, né, deve ensiná-los a amarem de todo o coração, alma e entendimento. E também deve ensiná-los a amar de todas as tuas forças. Tanto Mateus, no seu Evangelho 22:37, nosso Senhor nos ensina assim, e também o capítulo 12, versículo 30 de Marcos, nos repetem estas palavras: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, o amor que nós devemos ensinar aos nossos filhos é um amor que é maior do que todas as coisas que a gente conhece, né? O amor a Deus. O amor a Deus deve exceder a todas as coisas.
O amor a Deus deve ser maior do que qualquer amor que a gente poderia expressar neste mundo, por alguém, por coisas, né? Por lugares, ambientes, pessoas, animais. O amor a Deus tem que ser um amor maior do que todas as forças, do que tudo que há nesse universo. Nós devemos amar a Deus de todo o coração, com todo o entendimento e com todas as nossas forças. É isto que um pai cristão deve ensinar aos seus filhos. Agora, um pai cristão, para ensinar os seus filhos a amarem a Deus desta maneira, ele próprio precisa viver isso, né? Para que os seus filhos aprendam pelo exemplo. Então, um pai cristão deve amar a Deus com toda a força, sabedoria, entendimento, de todo o coração, de toda a alma, para que os seus filhos possam imitá-lo, né? Aprender por imitação. E por último, em quarto lugar, deve ensiná-los toda a palavra de Deus. Um pai cristão tem a obrigação de ensinar aos seus filhos toda a palavra de Deus. O versículo 6 e o versículo 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, o ensino da palavra de Deus é o tempo inteiro, né? A gente sabe que nós temos poucos minutos ou poucas horas com os nossos filhos no dia a dia. Então, se já sabemos que temos um tempo limitado por causa de trabalhos e tantos outros compromissos, precisamos então aproveitar esse tempo para instruir os nossos filhos no Evangelho, a temerem a Deus, a conhecerem a palavra de Deus, a amar o Senhor e a servir o Senhor, né? Uma forma vital dos pais expressarem amor a Deus é cuidar do bem-estar espiritual dos seus filhos, levando-os a terem um relacionamento com Deus. Daí o dever de ensinar-lhes a palavra de Deus, né? É fundamental que todo o tempo disponível que um pai e uma mãe têm, eles devem usar esse tempo para instruir as crianças no temor ao Senhor, né? No temor a Deus. Ensina o menino. Provérbios, por exemplo, 22, versículo 6, né? Está escrito assim, capítulo 22, verso 6 de Provérbio, e diz o seguinte: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, esse é o papel do pai, né? Do pai cristão ou dos pais cristãos, né? Educar a criança no caminho do Senhor, educar na palavra de Deus, instruir na palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor. E todo pai que teme o Senhor e que ama o Senhor faz isso. E os seus filhos aprenderão isso pelo exemplo, né? Então, cultuar a Deus em família não é uma opção para um pai cristão. Pelo contrário, é um mandamento do Senhor, que é o que o versículo 7 diz, que deve instruir a criança, né? Andando pelo caminho, levantando, deitando, né? Em todo o tempo o pai deve estar instruindo seus filhos na palavra do nosso Pai Celestial, do nosso Deus. Esse foi o mandamento que Deus deu a Moisés. E as ensinarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Então, a palavra de Deus deve ser ensinada aos filhos em todo o tempo, né? Em todo o tempo. E para concluir, o propósito da instrução bíblica pelos pais é ensinar os filhos a temer ao Senhor, a andar em todos os caminhos do Senhor, a amar o Senhor, a ser grato ao Senhor e a servir ao Senhor de todo o coração. É isto que os pais cristãos devem ensinar os seus filhos. Portanto, meus amados irmãos, nesse Dia dos Pais, a recomendação da palavra a nós, pais, é que nós obedeçamos os mandamentos do Senhor em todos os sentidos. E ensinemos os nossos filhos também a obedecerem os mandamentos do Senhor e a servir o Senhor e amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as suas forças. Que Deus nos ajude e nos abençoe, e abençoe cada pai neste dia, abençoe os nossos filhos, sejam eles instrumentos, né, do Senhor para a glória de Deus, e que nós sejamos os seus mentores, obedecendo a palavra do Senhor, instruindo-os, educando-os em todo o caminho do Senhor. Que Deus abençoe os amados irmãos e feliz Dia dos Pais para todos. Um abraço.